Boa noite, pessoal. Nessa noite eu vim falar com vocês sobre Punho de Ferro, da coleção vermelha da Salvat. Olha aí que capa bonita, Punho de Ferro. Ok? Lombada, completando o escudo do Capitão América, né? Uma parte do escudo. Número 38. 7 edições. 2 histórias. Vamos a elas aqui. A primeira história é a primeira aparição do Punho de Ferro nos quadrinhos, escrita pelo Roy Thomas e desenhada pelo Gil Kane. Aqui nós vamos ter o Punho de Ferro, né, com bastante ação, né, bastante Kung Fu. Aqui ele vai estar lutando para conseguir a imortalidade. E nessa luta ele vai relembrando a sua vida, quando o pai dele o levou para as montanhas, no gelo, né? Quando ele caiu, veio a morrer, ele fica com sua mãe. Ele então luta com On, né? Que é um guerreiro, que ele tinha que passar por esse guerreiro para conseguir a imortalidade lá em Kunlu. Ele relembra então de que ele ficou com sua mãe quando era criança, os lobos perseguindo e como sua mãe se sacrificou para salvá-lo. Mostra a vitória dele sobre Um, que por sinal era um robô, né? E ele consegue, então, reclama sua imortalidade. A história fica aqui inacabada. Quer dizer, a história acaba aqui, mas fica aqui dando a entender que haveria continuação, que não foi possível aqui, porque eles já começam outra história, que por sinal essa história aqui é uma história bem badalada, escrita pelo Ed Brubaker e pelo Matt Fraction, desenhada aqui por esses vários desenhistas, entre eles o David Aja e o Sal Buscema, ok? Vamos a ela, é uma história muito interessante, ok? Muito legal. Aqui nós vamos conhecer vários punhos de ferro de várias épocas, ó, 1227, um punho de ferro. Nós temos o Daniel Rand aqui, que é o atual, né? Aqui eles colocam 2006, a época que saiu foi a edição, né? Mais uma vez ele recordando a morte da mãe, né? É tipo o Batman sempre recordando a morte dos pais, né? Enfim. Bom, aqui você vai conhecer vários punhos de ferro de várias épocas diferentes, entre eles uma punho de ferro, uma mulher, tá? Aqui, eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui está ela. A punho de ferro do ano 1545. E aqui, então, é contado que ao todo foram 68 punhos de ferro ao longo do tempo. Acho que é esse o número. Enfim, mas a história aqui gira em torno, né, dessa negociação aqui entre uma empresa chinesa e o Daniel Rand, as indústrias Rand, para a construção de um trem-bala. Só que na última hora o Daniel Rand desiste da negociação porque desconfia dessa empresa chinesa e vai então investigar o prédio onde está a empresa, Indústrias Weigel. E lá ele descobre que eles são, na verdade, uma fachada de uma facção da Hydra, né? E ele vai recordando a vida dele ao longo do tempo aqui, recordando dos amigos, dos amores. Essa história que se passa pós-guerra civil, ok? E aqui ele descobre que a Misty, aquela moça que ele se apaixonou, está então apoiando o Homem de Ferro, né, dentro daquela história toda do registro dos super-humanos, dos super-heróis. Nós temos a presença aqui do Luke Cage, da Misty, mais na frente, ok? E é muito interessante porque aqui então ele vai contra essa indústria, né, que na verdade é uma parte da Hydra, né, uma facção da Hydra. E essa indústria, essa empresa chinesa, na verdade, uma empresa chinesa, não uma indústria, uma empresa chinesa, começa a comprar ações das indústrias Randion e começa a ameaçar o império dele, né? E ele então encontra aqui mais um punho de ferro diferente, tá? De uma outra época.
E ele encontra um punho de ferro, ele sente que alguém está usando o punho de ferro, e ele não entende, porque ele acha que o punho de ferro só ele pode usar. Mas ele descobre que há um outro punho de ferro contemporâneo com ele, né? Alguém que conheceu o pai dele e tudo mais. Né? E então os dois começam a atuar juntos contra e aqui temos o Davos também, né? A Serpente de Ferro, né? Que já é um antigo personagem que lutava contra o Punho de Ferro nas edições aí no passado. Essa história aqui é muito legal, eu tenho naqueles formatinhos da editora Abril, eu tenho essa luta aqui, que é uma recordação aqui, que eles estão recordando. É muito interessante a história, você vê os dois lutando, né? Os dois punhos de ferro lutando contra a Hydra e contra o Davos. A história, você vê a arte, né? São vários desenhistas, vocês já perceberam que a arte é boa, mas ela muda, né? Dependendo do desenhista que está atuando. Uma história bem interessante, né? Dessa luta aqui do Daniel Rand, do Punho de Ferro atual, do outro Punho de Ferro antigo contra a Hydra. Mas a história, uma história, né, que prende a sua atenção, pelo menos prendeu minha atenção, eu li ela de uma vez só, mas que no final aqui deixa você com um gostinho de quero mais, né? Você fica querendo mais da história, porque a história acaba aqui com ele partindo para um torneio, para um confronto, mas eles colocam um fim, mas na verdade não é um fim. Vai ter mais história para frente. Eu não vou dizer para vocês como eles venceram a Hydra e nem o Davos, vocês descubram sozinhos, né, caso queiram adquirir. Mas eu posso dizer para vocês que as duas histórias são histórias muito bacanas, eu gostei muito, tá? Foi uma edição que eu gostei bastante. Punho de Ferro, coleção capa vermelha da Salvat. Recomendo para vocês, ok? Grande abraço e fiquem com Deus.